Semíramis, tudo bem, minha irmã? Oi, tô melhor, graças a Deus. Como é que é? Que notícia que se você me dá, você nos dá de você mesma? Pois é, não, eu tô melhor, sabe? Assim, eu nem tomei remédio nenhum, porque eu só descobri no quinto dia, né? Que era, que era Covid, que não era gripe. Mas eu tô bem, já passou já o pior. E agora só recuperando, mas tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Então tá passando, né? Aham, voltei. Eu não tô ouvindo você, tem hora. Tem alguém falando aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora deu, agora deu. Ah, é porque eu tinha fechado já o microfone também. Ah, tá. Você tá fanhosinha, né? Um pouquinho, não tá? Ainda tô um pouco rouca, né? É a garganta que tá É a rouca, né? garganta. Eu tossi muito, né, gente? Parecia que era uma gripe muito forte, sabe? Muita tosse. Mas já tô melhor. Imagina. Agora não pode nem estar falando muito, né, minha irmã? Para recuperar, né? Ficar quietinho. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, logo, logo você vai estar bem, Não, né? com certeza. Eu tô melhor já. Então tá bom. Boa noite. Boa noite, pastor. Graça Tudo e bem paz. aí? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Tô vendo aqui que já tá gravando faz tempo, né? Eu estava achando que o relógio era do celular, que meu celular tem um relógio muito adiantado, e eu estava olhando no relógio do computador. Desculpem o atraso, foi uma confusão boba. Eu estou aqui na frente faz tempo. Não, tá tudo bem, pastor. 20 horas e 3 minutos. Tá Ah, jóia. eu sou Esdras. Olha Tudo lá. bem, senhor Boa Esdras? noite, boa Bem? noite. Tudo Graças a bem? Deus. E o senhor? Graça e paz. Boa noite, boa noite. Boa noite. Dona Semira, me está bem aí de Covid, irmã? Boa noite, pastor. Bem. Como é que estão aí os sintomas? Tranquilos? Não, tô melhor, graças a Deus. Que bom, Passou. que bom. Ele veio como uma gripe muito forte, sabe? Bem diferente da outra Deixa eu vez que pegar a eu Bíblia tive. ali. Deixa eu pegar a Mas já Bíblia. passou, nem remédio eu tomei, porque eu descobri com 5 dias que eu tava com Covid e não com gripe, né? Aham, Aí, mas estou bem, graças a tá Deus. joia. Vamos trabalhar então? Vamos sim. Vamos que vamos. Não, amor, você pagou muito, ficou escuro. Pastor, Sim, a gente sempre começa com um momento de oração, né? tá joia, por favor. Então, a gente tem um momento aqui que a gente tem os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, né? Eu fiz uma listinha aqui, eu vou ler, em seguida a gente faz uma oração, de forma geral, né? Tá Então, nós joia. vamos agradecer, né, por mais um dia de vida e mais um dia de estudos, né, por nossos familiares e pelos irmãos que estão em férias, que o Senhor possa abençoar as férias de cada um, agradecer por isso. E
Vamos pedir a Deus por todos que estão enfermos, acamados, em tratamentos, né? E aí nós vamos lembrar dos nomes agora. Pela Kelly, né, na recuperação do tratamento dela, da quimioterapia, do tumor, né, que ela retirou. Graças a Deus está bem, está indo na igreja, isso é muito bom, né? Temos também seu Joaquim, né, que está em casa, tá, pela vida espiritual dele, pela saúde. Nossa irmã Salome, com o tratamento das alergias. Nossa irmã Dona Alice, com o tratamento da coluna. Nós vamos orar pela Gleice também, né, que tem ficado, assim, com muito probleminha de saúde constante, ela, o Danilo, né. Vamos lembrar dos filhos da Laura e do Marcos, que é a Helena e o Anthony, né, que tem passado muitos probleminhas de saúde também, as crianças, deu pneumonia, deu febre alta, né, tem sido difícil para eles, né. A Dirce também está em recuperação da cirurgia nos olhos, fez de um olho ontem fez do outro, está com os 2 olhos em recuperação. Agradecer também porque correu tudo bem a cirurgia dela. Nossa irmã Philips, pela recuperação, né, dessa situação do Covid, agradecendo porque não está muito sério, né, minha irmã, mas assim, não está te deixando muito, muito ruim, mas não deixa de incomodar, né, o Senhor está te curando totalmente, né. Então, por todos os irmãos que estão em viagem e pelos que vão viajar, né, como o pastor Márcio, que viaja amanhã, né, pastor? Quinta-feira. Depois de amanhã. Pelas suas férias, da sua família também. Amém. Então, oremos agora, irmãos, colocado tudo isso, vamos todos orar, e algum pedido que não foi falado, né, cada um possa estar lembrando aí no seu coração também. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por quanto o Senhor é bom, por quanto o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Paizinho querido, nós adoramos o teu santo nome, porque o Senhor é santo, o Senhor, ó Pai, é generoso, o Senhor, ó Pai, é perfeito. Adoramos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos deixa participar, ó Pai, dos atributos do Senhor. Isso é maravilhoso, porque o Senhor compartilha conosco da sua grandeza e nos ensina a sermos parecidos com o Senhor mesmo, Pai. Muito obrigado por isso. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, por nos sustentar, por nos guardar, por alimentar a nossa fé com a palavra do Senhor, com os estudos, com as pregações que temos ouvido, tão ricas, com os irmãos que podemos compartilhar tantas coisas boas que também nos enriquecem e fortalecem a nossa fé. Obrigado pela família da fé, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado, ó Deus, pela nossa família, ó Deus querido. Família também de sangue, de cada um aqui. Nós oramos por cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um, onde estiverem, ó Pai, que o Senhor possa tocar no coração dos que estão afastados, dos que estão desanimados, dos que estão acomodados, que o Senhor possa, ó Deus, transformar estes acomodados em cristãos ativos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai amado, também oramos, Senhor, por aqueles novos convertidos que estão no caminho do aprendizado da sua palavra, ainda sem entender muitas coisas do que ouvem nas pregações, mas que o teu Espírito Santo abra, Pai, os ouvidos de cada um, a mente, para que possam compreender conforme o Senhor quer nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada pregador, cada irmão que ensina, cada professor de escola, que o Senhor possa tocar nos corações deles, para que se lembrem daquilo que tem preparado, estudado para trazer a nós, Pai. Senhor, nós oramos por alguns irmãos que temos sentido falta, ó Pai querido, na nossa igreja, irmãos que têm faltado a vários cultos, que o Senhor possa, ó Pai, cuidar da vida de cada um deles e não deixá-los, ó Deus, se esfriar na fé, Pai amado. Muitos chegam animados e depois, durante a caminhada, vão se esfriando. Isso é muito triste, Senhor. Dá perseverança a cada um, firmeza na fé, e sejamos realmente os ramos firmados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ó Deus, tudo isso nós oramos, Pai, pedindo também perdão pelos nossos pecados, nossas faltas. Abençoa esse estudo agora, Senhor. Abençoa o nosso pastor Márcio, que nos trará mais um pouco dos conhecimentos que o Senhor tem dado a ele, que o Senhor possa continuar usando ele, ó Pai,
com graça e misericórdia, como instrumento do Senhor. Assim te agradecemos, ó Pai, também pedindo que o Senhor sustente sua vida, cuide da sua família, de cada um dos nossos, e daqueles irmãos também, Pai, que tem estado à frente desse estudo aqui, mantendo-nos, ó Pai, unidos já há tanto tempo, Pai querido. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Eu fiz anotações aqui bem simples e eu vou preferir hoje, então, manter-me ligado aqui, olho no olho com os irmãos, do que compartilhar uma imagem e aí não ficar vendo ninguém, e acho meio triste isso. Então, se você puder acompanhar aqui, eu vou começar o comentário do Evangelho de João, fazendo um contraste com os outros evangelhos. Você sabe que o Evangelho de João não é sinótico. Essa palavra sinótico tem a ver com a mesma ótica. Então, quando você tem o mesmo som, o mesmo fono, né? Então, telefone é quando o som é teletransportado, né? Televisão é quando a visão é tele, né? Então, o fono de som, quando você tem sons que estão caminhando juntos, você tem fonos caminhando juntos, você tem uma sinfonia, né? Quando você tem alguma coisa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo cronos, que é a palavra para tempo, você tem uma sincronia, né? Então, quando você tem alguma coisa que compartilha o mesmo ponto de vista, a mesma ótica, você tem coisas sinóticas. E Mateus, Marcos e João são evangelhos conhecidos como sinóticos, porque eles têm o mesmo ponto de vista. João já é um evangelho diferente. Ele não é do mesmo jeitão de Mateus, Marcos e Lucas. Quem lê o evangelho de João já percebe que ele é um evangelho diferente. Ele tem um jeito diferente de contar a história de Jesus. Bom, qual seria essa diferença? O evangelho de Mateus, por exemplo, tem 19 milagres narrados nele. Já o evangelho de Marcos tem 18. E o evangelho de Lucas tem 20. Mateus 19, Marcos 18, Lucas 20 milagres. Média total, 19 milagres. O evangelho de João só tem 9. É bem menos, né? Eu não cheguei a fazer as contas das parábolas, mas a gente sabe, né? O evangelho de Mateus tem muitas parábolas. O evangelho de Marcos um pouco menos. Mas o evangelho de Lucas tem muitas parábolas também. O evangelho de João não tem nenhuma parábola. Nenhuma parábola. Isso mostra, portanto, que a ótica do evangelho de João é diferente. Ele está contando a história de Jesus, mas ele está colocando ênfases em lugares diferentes dos lugares que Mateus, Marcos e Lucas enfatizaram. Ao contrário disso, existem coisas que aparecem no evangelho de João e que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas contaram. Por exemplo, a história da ressurreição de Lázaro não aparece em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Né? A história das bodas de Caná da Galileia, nada, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. A história da mulher samaritana, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. A história da cura do cego de nascença, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Ou seja, os próprios fatos que João selecionou para contar a história de Jesus também são diferentes. Mas dentro das coisas diferentes que temos no Evangelho de João, talvez a mais evidente são as declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo. Existem 7 declarações muito claras que Jesus faz a respeito de si mesmo, e que começam com as palavras ego eimi no grego, eu sou, né? E elas não estão escritas em nenhum outro evangelho. É só João quem vai nos contar que Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. São frases que nós ouvimos muito
sobre Jesus e sobre sua identidade, mas que não foram, curiosamente, não foram registradas por Mateus, por Marcos e por Lucas. Isso deve nos dar uma ideia importante de que nos evangelhos nós não vamos encontrar tudo o que poderia ser dito a respeito de Jesus. E nós também temos que lembrar que os evangelhos, eles estão preocupados em contar uma mensagem. Ou seja, eles não estão preocupados primeiramente em fazer um registro histórico de tudo o que aconteceu, nem mesmo em ordem cronológica. É claro que quando eles falam que uma coisa aconteceu depois da outra, eles são confiáveis na cronologia que eles nos apresentam. Mas nem sempre o material está organizado de forma cronológica nos evangelhos. Às vezes, o material dos evangelhos está organizado em ordem temática. E às vezes você vai encontrar uma sequência no evangelho de Mateus e uma sequência diferente no evangelho de Marcos. Mas nenhum dos dois estará dizendo que aquilo aconteceu naquela ordem. Eles assumem que você está entendendo que eles têm um projeto de comunicação, que eles estão selecionando o material e contando numa determinada ordem para obter de você uma determinada compreensão. Quando eu conto isso para os meus alunos no seminário, eu uso uma história que aconteceu comigo e com a Priscila. E, por favor, não pega no pé da minha esposa, porque ela não está aqui para se defender hoje, tá? Mas depois eu vou contar, e eu estou vendo alguns que já estão rindo aí, mas ó, não fala com ela. Se for contar, fala assim, o pastor te contou a história e tal. Como é que foi isso aí? Primeira vez na vida que eu consegui comprar um carrinho novo, eu comprei um Uno. Daqueles peladinhos, não tinha ar, não tinha direção, não tinha vidro, quase que não tinha roda, sabe? Mas era novinho. E foi o primeiro carro novinho que eu consegui comprar. E aí, eu estava lá na igreja presbiteriana da Lapa, dando aula de piano, porque eu me sustentava dando aulas de piano, e a Priscila foi me buscar, 10 horas da noite, depois da última aula. Quando ela chegou, ela veio dirigindo o carro novinho, né? Quando ela chegou e entrou na igreja para me buscar, ela estava trazendo um lanche para mim na mão. E eu falei, nossa, que legal, minha esposinha trouxe um lanche, porque são 10 horas da noite, eu ainda não jantei, né? Mas ela estava com aquela cara de chorinho preso, sabe aquela cara de cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? Aquela carinha abandonada, sofrida. Aí eu falei, que foi, meu bem? Aí ela começou a dizer assim, hoje cedo, quando eu acordei e eu fui levantar, eu tropecei, já bati o dedãozinho do pé no sofá. Aí eu falei, não, calma, meu amor, não se preocupe, isso aí acontece. Então, mas aí depois eu liguei para saber o meu trabalho na escola, tinha tirado uma nota que não era tão boa, vou ter que fazer de novo. Não, calma, isso acontece. Aí eu estou agora colocando fatos aleatórios, porque eu não lembro bem da sequência de fatos que ela usou, eu só lembro da estratégia. Aí, depois, na hora do almoço, aconteceu mais não sei o quê. Depois de tarde, aconteceu mais não sei o quê. E eu já tô lá, calma, calma. É assim mesmo, não tem problema, eu tô aqui com você e tal. E daí, antes de chegar aqui, eu passei na padaria para comprar um lanche para você e bati o carro. Eu falei, você preparou todo o sistema para eu ficar com dó de você e foi contando e inspirando a minha compaixão para depois dizer que bateu o carro novinho. Ela fez, olha só que interessante o projeto redacional dela. Ela fez uma seleção criteriosa dos fatos do dia dela. Ela selecionou tudo de negativo que pudesse acontecer para inspirar compaixão. E ela colocou na ordem, né, que me maximizasse aquela compaixão. E aí, depois que ela percebeu que eu já estava bem compadecido, aí ela soltou a bomba, bati o carro novo. Mas aí eu já estava mole, aí eu já nem briguei com ela, entendeu? Bom, como é que será que foi que o apóstolo João foi escolher a ressurreição de Lázaro, que não estava narrada por Mateus, por Marcos, por Lucas? Como é que será que João foi escolher a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que não estava narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas? Como é que ele foi escolher a cura do cego de nascença? O paralítico no tanque de Betesda? Como é que João foi pegar esses milagres específicos? O que ele queria com isso? E a coisa boa é que João não foi nem tão discreto como a Priscila. A Priscila queria esconder que estava querendo ganhar minha compaixão para não me ver ficar bravo. Mas João, ele foi muito claro no objetivo dele. Ele conta para nós que não narrou tudo o que Jesus fez.
Ele escolheu o que ele ia narrar e ele escolheu com um propósito. E eu queria que alguém que pudesse ler para nós, lesse o que João nos fala sobre isso. Está lá em João capítulo 20, versículo 30. Isso está bem esclarecido, né? Bem explícito pelo apóstolo João. João capítulo 20, verso 30. Alguém que achou aí, pode ler o 30 e o 31, por favor. Tá? Não esquece de abrir o microfone. Eu posso ler, pastor? Vai lá. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Excelente. Olha só, o próprio João diz, Jesus fez muito mais coisa. Eu não contei tudo que ele fez. Eu escolhi estes sinais para que você acredite que ele é o Cristo. Ou seja, João não esconde o seu objetivo. Ele quer que todo mundo saiba que aquele carpinteiro, conhecido como Yehoshua, um nome que no hebraico a gente costuma traduzir por Josué, ele é, na verdade, o Messias, o ungido de Deus. Aquele que Deus separou para libertar o povo de Israel. Então, a gente precisa entender. Aquele Salvador que os judeus esperavam, os judeus que estavam escravizados pelos romanos, os judeus que precisavam de um rei que ocupasse o trono de Davi, era Jesus. João está dizendo, é o filho do carpinteiro, é o Nazareno. Ele é quem Deus estava para mandar. Ele fez um monte de milagre, mas eu não contei todos. Eu só peguei esses que eu estou escrevendo aqui, porque esses que eu peguei vão provar para você que Jesus é o Messias. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Tudo bem? Então, olha só. Eu queria fazer um pequeno passeio com você pelos outros evangelhos, para você ver que isso não é novidade no caso do evangelho de João. Os outros evangelhos pensaram do mesmo jeito. Aliás, todo bom escritor, todo bom redator, ele deveria fazer exatamente isso. Eu estou acompanhando o Davi vai ter que fazer prova do Enem no final do ano, né, vestibular, e ele está fazendo muita aula de redação. E aí eu estou aprendendo aqui como é que o pessoal ensina redação hoje em dia, que é bem diferente do jeito que ensinava na minha época, e como eu estou envolvido com o ensino lá no IP toda semana, eu preciso estar atualizado com isso aí. Como é que é a redação? Aí você escolhe lá o tema, e depois você escolhe um parágrafo de introdução, e você apresenta o problema, e depois você apresenta uma opinião, depois você apresenta uma opinião contraditória, e depois você conversa com as duas, e aí depois você apresenta evidências, você apresenta material da cultura, você situa, não sei o quê, depois você conclui. Por favor, não dependa deste meu resumo para fazer a sua redação do Enem. Esse resumo não está completo. Ele só está dando para você a seguinte Mas ideia. eu acabei de anotar a linha, pastor. Não, faz isso não. Mas a questão é, antes de começar a escrever, o vestibulando, o candidato que vai fazer o Enem, ele tem que ter a ideia toda dentro da cabeça. Antes de redigir o primeiro parágrafo, para ver onde é que vai dar esse texto, ele devia já saber sobre o que é que ele vai falar, como que ele vai argumentar, como que ele vai fundamentar os argumentos que ele está usando e que conclusão que ele pretende tirar. E é assim para todos os livros da Bíblia, que são muito bem escritos, e por conta dessa técnica que, na verdade, é uma técnica do modo como Deus nos fez. Nós somos feitos seres lógicos, nós somos feitos seres que organizam o seu raciocínio. Então vamos tentar pegar um pouquinho aqui, por exemplo, sobre Mateus. Mateus estava preocupado em escrever aos judeus. Como é que eu sei que Mateus estava preocupado em escrever aos judeus? Está cheio de evidência disso lá no Evangelho de Mateus. Primeira evidência de que Mateus queria falar com judeus. Ele começa dizendo assim, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ué, quem espera o filho de Davi e o filho de Abraão é porque é um judeu que está sabendo que é através de Abraão que serão benditas todas as famílias da terra e que está para vir o Messias, que é o filho de Davi, que vai ser o governante. Então, Mateus já começa apresentando uma genealogia. E essa genealogia dele também é seletiva no uso do material.
Ele vai apresentar 3 grupos de 14 gerações. Desde Davi, de Abraão até Davi, depois de Davi até o cativeiro, e depois do cativeiro até Jesus. Gente, teve muito mais do que 14 gerações nesses intervalos. Só que Davi selecionou 14. Só que Mateus selecionou 14. Por quê? Porque Davi se soletra na língua hebraica DVD. A letra D é a 4ª letra do alfabeto, a V é a 6ª e mais um D deu 14. Então ele pega o nome e o valor numérico do nome de Davi e fala, gente, tá vendo? Ele é o descendente de Davi. E aí ele não está sendo considerado desonesto por omitir isso. Não, ele está sendo considerado didático por organizar a genealogia de Jesus, de Davi até Jesus, separando 14 nomes principais em cada grupo. Então ele está fazendo isso para que os judeus olhem e digam, verdade, ele é da linhagem de Davi. Olha aí a descendência dele. Mas Mateus faz mais coisas quando ele vai escrever o evangelho dele. Por exemplo, ele usa 11 vezes a expressão, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. A gente conhece alguns exemplos, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É um exemplo. Outro exemplo. E tu, Belém Efrata, não és de modo algum a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Outra. Ele será chamado Nazareno. Outra. É Raquel chorando no pranto por causa dos seus filhos que já não mais existem. Outra. Ele será chamado Deus conosco. E assim vai. Mateus escreve isso 11 vezes. E a pergunta é, quantas vezes Marcos escreve? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta? Nenhuma. Por que Marcos não está escrevendo para judeu? Quantas vezes Lucas escreve isso? Nenhuma. E quantas vezes João escreve isso? Uma só. Ou seja, faz muito sentido ler o evangelho de Mateus sabendo. Mateus quer que todo mundo preste atenção no profeta. Mateus quer que todo mundo preste atenção na genealogia. Mateus vai mais além ainda. Ele divide os ensinos de Jesus em 5 blocos de ensino. Para que todo mundo olhasse e falasse assim, Moisés dividiu o ensino dele em 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Jesus fez 5 grandes discursos. O Sermão da Montanha, o Sermão das Parábolas do Reino, o Sermão Escatológico, o Sermão... E assim vai, são 5 sermões no total no livro de Mateus, né? Então, esta é a ideia. Já Marcos faz diferente. Marcos está lá junto com o apóstolo Pedro em Roma, e os romanos são pessoas muito ligadas em administração, em poder, em liderança, em efetividade. E Marcos conta parábolas, mas também não é muita. Marcos nem fala de genealogia, romanos não ligam para isso. Marcos já começa dizendo, Jesus é o Filho de Deus, e ele já chegou, e ele foi, e ele fez, e aconteceu, e tudo mais. E a palavra-chave no Evangelho de Marcos é imediatamente. Pouco depois, ele já foi e já fez. Jesus é poderoso, é eficiente, é rápido, é ágil, e isso chamaria a atenção dos romanos. Lucas é um médico. Lucas escreve para o Teófilo. E é um evangelho mais intimista. Então, Lucas está de 1 para 1. Lucas está dando detalhes das coisas que aconteceram, e como médico, quando ele vai contar dos milagres de Jesus, ele dá bastante atenção aos tipos de ferimentos ou aos tipos de doenças que as pessoas tinham, descreve as coisas até com termos médicos, mas João não faz nada disso. João não é médico, João não está descrevendo genealogia, não tem genealogia no Evangelho de João, já reparou? João não está preocupado com o ensino de Jesus para as multidões, ele não está contando parábolas, e ele está contando 9 milagres, mas desses 9 milagres, 5 só aparecem no Evangelho de João. Uau! Então, por que será? Vamos pensar alguns milagres? Primeiro milagre, vamos tentar pensar aqui, ó. Milagre que Jesus deu início aos seus sinais. Lembra dessa ideia? Com este milagre, Jesus deu início aos seus sinais. Qual foi esse milagre? Alguém lembra? É da água e vinho? Da água e vinho. Bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2. Olha só que curioso. Você já ouviu algum sermão nesse texto das bodas de Caná? Normalmente, a gente escuta esse sermão nos casamentos, não é? Vou dar até qualquer sermão. Eu fui num casamento de um rapaz do IP, que se casou semana passada, no sábado passado, dia 2,
E o pastor pregou nesse texto. Ele falou assim, ó, Jesus salvou aquele casamento da tragédia. E o seu casamento só vai poder ser salvo da tragédia se Jesus estiver nele. É verdade isso? Claro que é verdade. Verdade, totalmente verdade. Aí depois ele falou assim, Pastor, oi, vou interromper um pouquinho. Mas se não tivesse mais vinho, isso não estava declarando que o casamento ia ser uma tragédia, uai. mas é porque ia ser uma vergonha para os noivos o fato de que eles convidaram a sociedade, mas não foram capazes de alimentar os convidados. Mudando culturalmente as coisas, seria como se a senhora convidasse alguém para ir na sua casa e não tivesse pão de queijo, aqui em Goiânia. É muito vergonhoso, entendeu? Sabe assim, não tinha um piqui para nós chupar lá, para nós roer, não tinha. Culturalmente falando, isso era considerado uma vergonha, entendeu? Não seria uma tragédia, não é porque o casamento ia falhar, mas ia ser desonroso para os noivos eles não terem feito provisões em quantidade suficiente para os convidados. Esse que seria o problema, né? E aí, então, ok, Jesus tem que estar no casamento, para o casamento não fracassar. É verdade? Verdade. Olha, Jesus foi convidado para o casamento. Convide Jesus para estar no seu casamento. É uma boa dica? É uma boa dica. Aí depois, Jesus foi procurado na hora do problema. Maria trouxe até a questão até Jesus e disse, Jesus, eles têm um problema. É bom procurar Jesus na hora do problema? Claro que é. Jesus foi obedecido, porque ele deu uma ordem estranha, encham as talhas de água, e eles não entenderam nada, mas encheram. É bom obedecer a Jesus para ajudar o seu casamento? Claro que é. E aí, então, problema resolvido. Agora deixa eu te perguntar, será mesmo que João escreveu a história das bodas de Caná para que você saiba como salvar o seu casamento dos problemas? À luz do que você leu em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, João estava escrevendo para fazer o que mesmo? Estes sinais foram escritos para quê? Para que você saiba que Jesus é o Messias, é o Cristo. A palavra Cristo, no hebraico, é a mesma palavra, no grego, é a mesma significação de Messias no hebraico. Então, Jesus Cristo quer dizer o Salvador messiânico. Então, eu quero que você saiba que Jesus é o Messias. Mas como é que eu sei? Agora é a pergunta que vale $1 milhão. Como é que eu sei, através das bodas de Caná, que Jesus é o Messias? Alguém tem uma pista? Fala assim, a pista está em Maria. Não, a pista está no lugar, na cidade de Caná. Não, a pista está no fato de que aconteceu um casamento. O que será dentro desse relato que vai chamar a minha atenção para o fato de que Jesus é o Messias? Alguém tem alguma ideia para chutar aí? Tem problema se errar, não. Dona Eline, fala aí. Ter transformado a água em vinho? Ter transformado a água em vinho. Esse foi o milagre em essência, mas tá quente. Tomar a decisão no lugar do noivo, assim, no lugar da família. Não. Ele ser o provedor para manter o negócio, está falando, para não deixar o casamento ruir, já que no fim das contas será o casamento dele, não? Também não. Vamos lá. Vou dar uma dica. E o que Jesus mandou eles fazerem? Encher as talhas. Que talhas? Abre lá no texto de João 2 Era e a me mesma fala. que usava lá no tanque, não é? Era a mesma que usava aonde? No tanque de Siloé, né? Não. Não, Tá né? quente. Não. Tá quente, mas não era Eu no tanque. li, mas esqueci o detalhe. Tá quente, mas não tá. Os As potes de mesmas talhas, mas era purificações. Olha só, os potes que os judeus usavam para purificação. Como é que era a purificação naquela época? Era assim, quando você cometia um pecado, você estudou isso no livro de Levítico, né? Você pegava um animal, ia até o tabernáculo, sacrificava o animal e obtinha o perdão do pecado. Mas tinha aquela questão da purificação cerimonial. Por exemplo, toquei um cadáver, aí tinha que se lavar com água. E aonde que juntava essa água, já que não tinha encanamento e não tinha saneágua naquela época? Você juntava essa água numa vasilhona grande, uma talha de pedra, que ia muitos litros. E aquela água era usada para você se purificar.
Mas a purificação que era oferecida pelas impurezas no Antigo Testamento era uma purificação provisória. Estava faltando ser trazida uma purificação definitiva. E aonde é que está escrito no texto que veio agora a purificação definitiva? Ah, agora já dei bastante dica. No versículo 11, quando ele diz que ali ele manifestou a sua glória, Esse é depois, esse já passou um pouquinho. para que todos crescem nele. Não, ainda não. A palavra-chave está na boca do mordomo, do chefe da festa lá. O que ele fala? Sei, pastor, é o melhor vinho. Então, não, mas ele leu o discurso dele completo lá. Quando ele provou o vinho, o que ele falou? Peraí. Todos costumam servir primeiro. Transformado água em O vinho. vinho inferior, né? Aham. E depois trazem o vinho melhor. É. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Pergunta, o que é o bom vinho que estava guardado até agora? Cristo, Aleluia! É isso aí, meu povo. Tá dando para entender? O que Cristo está fazendo que estava guardado até agora? A purificação que Jesus vai trazer é a purificação superior. As talhas de pedra que lavavam os judeus para eles se purificarem no Antigo Testamento eram a purificação provisória, eram a purificação inferior. Agora Jesus Cristo está trazendo a purificação superior. O que já tinha sido falado de Jesus um pouquinho antes por João Batista lá no capítulo 1. Quando João Batista olhou para Jesus, falou o que dele mesmo? Esse é o filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. tira o pecado do mundo. Esse aí purifica melhor do que as talhas dos judeus. Olha só. Tira dúvida. Diga lá. Então, me explique melhor o versículo 11, quando diz assim, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso. Manifestar a glória tem a ver com o fato de que ele mostrou que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, com aquele milagre altamente, né, demonstrador do seu poder divino. As pessoas olharam e viram, ele não é um homem qualquer, ele é alguém especial. Então ele manifesta a sua glória. E os discípulos começam a crer nele, mas crer como? Crer que ele está trazendo algo melhor do que aquilo que já se tinha. Havia uma purificação simbolizada nas talhas de pedra cheias de água, mas exatamente aquelas talhas que Jesus enche de vinho. Você vê que não tem ninguém questionando assim, Jesus, mas espera aí, tem vasilha melhor para colocar vinho. Não, ninguém questiona. É porque, não pode pôr vinho nisso aí não, isso aí é usado para colocar água. Não, a ideia é, isso era usado para purificação e eu estou trazendo uma purificação superior. E a gente sabe que o vinho, inclusive, aponta para o sangue de Jesus ao longo de toda a Escritura. Né? A ceia, né, é um lugar onde a gente está fazendo isso. Então a ideia, a chave está ali. Ó. Por que João contou que foi com esse sinal que Jesus começou? Porque o mordomo lá da festa estava falando, chegou aquele que está trazendo o melhor. O melhor vinho é agora. Então perceba que a seleção do material que João fez, ela é proposital. Pode pregar no casamento que, Jesus quer abençoar o seu casamento, convida ele. Jesus quer abençoar o seu casamento, obedece ele. Pode. Mas não foi para isso que João escreveu esse texto em primeiro lugar. Então, depois de dizer isso, você diga assim, e por que você vai abençoar o seu casamento com isso? Porque Jesus trouxe a revelação posterior de Deus. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele provou isso, mostrando que todo o Antigo Testamento, com o seu caráter preparatório e as suas leis de purificação, na verdade, desembocavam na pessoa de Cristo. Pá! Aí fechou. Tá dando para entender? Sim. Tá. Vamos a outras coisas que mostrem que Jesus é o Cristo, igual João capítulo 20, verso 30 nos disse. Vamos pegar um outro milagre que Jesus fez. Vamos lá.
O milagre das bodas de Caná, só João que contou, não foi? E o milagre do cego de nascença? Esse eu já falei na igreja. Eu acho que você, com esse, não vai ter tanto problema. Vamos pegar aqui algumas coisas espetaculares. Jesus andou sobre as águas e acalmou uma tempestade. Alguém no Antigo Testamento fez coisa igual, parecida ou melhor? Ou maior? O que vocês acham? Vermelho, né? Andar em cima das águas é legal, mas bater um cajado, dividir um mar inteiro e passar 2 milhões de pessoas é mais, né? Sim. Então, quando Jesus acalma uma tempestade, é impressionante, mas Moisés fez uma coisa maior. Tá certo? Multiplicação de pães. Tem multiplicação de pães no Antigo Testamento? Ô, povo, a escola dominical aí precisa dar uma reciclada aí, ó. Eliseu fez multiplicação de pão. Eliseu fez. Depois você procura lá no livro dos reis. Ressurreição de mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou Lázaro. Tem ressurreição de morto no Antigo Testamento? Sim. Tem. O Eliseu ressuscitou a filha da viúva. Sim. Olha só, né? No que se fala de multiplicação de pão, eu estou até esquecendo. Moisés fez mais ainda. Ele fez chover pão do céu, gente. E aí, então, você vai olhando para os milagres e você vai vendo que muitas das coisas que Jesus está fazendo, outros já fizeram. Só que tem um ali que só Jesus fez, que é curar cego. Procura no Antigo Testamento alguém que curou um cego. Tem? E a resposta é não tem. Não. Não tem. E no Novo Testamento, tem alguém que curou cego? Sim. Quem? Jesus. Além dele. Ah, não. Além dele, tem só um carítia, chamado Ananias, que vai tirar uma escamazinha do olho de Paulo, que ficou cego por 3 dias, mas é pouca coisa. Tirar uma escama do olho de 3 dias não é lá essas coisas comparado a curar um cego de nascença. Mas sabe o que é curioso? Quando você vai ao Antigo Testamento, né? E você procura lá no Salmo, deixa eu olhar aqui, 145 ou 146? Eu estou pesquisando aqui, já te falo. Salmo 146, versículo 8, está dizendo assim, o Senhor abre os olhos aos cegos. Salmo 146, verso 8. Mas não é estranho que alguém escrevesse esse salmo, e esse salmo é provavelmente do período persa, ou seja, é lá para uns 450 anos antes de Cristo, já tinha acontecido Davi, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todo mundo já. E até agora ninguém tinha curado o cego. Mas um salmista foi lá e escreveu, o Senhor abre os olhos aos cegos. Mas ele nunca tinha visto alguém fazendo isso. É uma fé tremenda, né? Ele falar de uma coisa que ninguém nunca fez. Se ele escrevesse, o Senhor divide o mar no meio, todo mundo fala, divide mesmo. O Senhor resgata o seu povo da escravidão. Sim, já vi isso acontecendo. O Senhor ressuscita os mortos. Eliseu já fez isso. Né? O Senhor faz chover pão do céu. A gente está sabendo. Agora, o Senhor abre os olhos aos cegos, isso nunca tinha acontecido. Mas quando Jesus chega, ele faz isso. Aliás, tinha um camarada bom demais da conta, chamado João Batista, que estava na dúvida se Jesus era mesmo Cristo ou não. E aí ele chega e fala assim, mestre, o senhor é aquele que estava para vir ou a gente tem que esperar outro? Aí Jesus fala assim, manda dizer para João Batista que os cegos estão vendo. E que aos pobres é pregado o evangelho. E aí João Batista falou, pronto, então já entendi, é ele mesmo e acabou. Quem é que conta para nós de Jesus curando os olhos a um cego de nascença? E aí então, quando ele cura o cego de nascença, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha aí, um milagre que não é narrado nos outros evangelhos, mas que mostra o quanto Jesus é especial em relação a todas as outras figuras do Antigo Testamento, e que mostra quem Jesus é. Eu sou a luz do mundo. Tá dando para entender, gente? O milagre das bodas de Caná não conta nos outros evangelhos, mas mostra que ele é o vinho melhor que chegou. O milagre do cego de nascença está mostrando que ele é aquele que
né, cumpre a expectativa do Antigo Testamento e que ninguém mais fez coisa igual. Ele abre o olho ao cego. E é curioso que o cego de nascença ainda diz assim: desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu falar que alguém tivesse aberto os olhos a um cego de nascença. Né? Outro milagre que só conta no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Mas quando Jesus faz isso, o que é que ele diz sobre ele mesmo? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, mais um milagre selecionado para nos contar quem Jesus é. Outro milagre relacionado a quem Jesus é, quando ele multiplica os pães. Agora vou fazer o quiz novamente. Quando ele multiplica o pão, ele diz, eu sou o quê? Isso tá fácil, gente. O pão da vida, né? Então, tá vendo? Tá facinho. Então, o que a gente tem que pegar aqui? As frases eu sou de Jesus estão conectadas a alguns milagres específicos do Evangelho de João. E esses milagres específicos são selecionados até de material que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas tinham usado. E isso tudo tinha sido selecionado com um propósito editorial muito claro da parte de João. João quer mostrar quem Jesus Cristo é. O João falou isso para você, pastor? Falou, e falou para você também. Lá em João, capítulo 20, verso 30, ele diz, Jesus fez um monte de outras coisas, mas eu estou contando esses milagres para que vocês saibam que Jesus é o Cristo. Fechou aqui, pessoal? Tamo junto? Ok? E agora? Deixa eu ver o que mais eu conto aqui para você. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto isso? Então tá. Eu quero. Pois pergunte. Por exemplo, João, ele viveu, né, com Jesus, né? Ele presenciou, né? Aham. Essa experiência, né? Lucas já não teve, é isso? Lucas não conheceu Jesus. Não Lucas conheceu, não esteve com ele. Lucas conheceu Maria, conheceu Paulo, né? É. E conheceu os demais apóstolos. Dá para ter uma ideia de quanto tempo João conviveu com Jesus? João conviveu, é possível, inclusive, eu me lembro de ter falado isso no culto das 7 palavras, existe uma possibilidade bem plausível de que João era primo de Jesus. Que a mãe de João era irmã de sempre, né? Mas João esteve com Jesus desde o início do ministério até a cruz, né? E depois até a ascensão de Jesus. Então, João esteve com Jesus o tempo inteiro. Aliás, isso também é um negócio bem interessante. Jesus estava aberto a todo mundo, e nós também devemos estar abertos a todo mundo. Mas Jesus também tinha círculos de intimidade. E isso também é importante para nós. Já pensou se você contar todos os seus problemas para todo mundo? Aí vai lá, a dona Eline está lá com problema de família, lá, o irmão dela fez uma besteira muito grande. Ela vai e publica no Instagram? Para todos os amigos dela? Não é assim que a gente faz. Ela pode procurar ajuda? Pode procurar uma pessoa do círculo dela? Pode, mas tem que saber escolher. Você não vai abrir tudo para todo mundo. Não é assim? Jesus também era assim. Ele tinha a multidão que o seguia, mas dentro da multidão ele tinha 70 especiais. Dentro desses 70 ele tinha 12. Esses 12 a gente sabe o nome. Dentro desses 12 ele tinha 3, que eram quem? Pedro, Tiago, João e o seu barquinho. Né? E depois, dentro dos 3 ele tinha 1. E quem que era o 1? O discípulo que Jesus amava era o João. O que você espera do relato do discípulo que Jesus amava? Você espera aquelas conversas de gabinete. Você espera agora, não as parábolas que Jesus ensinou para as multidões. Você espera os discursos de Jesus para os discípulos. E é curioso porque a partir do capítulo 13... o que você vai ter no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, é um discurso enorme de Jesus falando com os discípulos na noite que antecedeu a sua morte. Então ele vai lavar, né, os pés dos discípulos, vai fazer oração sacerdotal por eles, vai conversar que ele é a videira verdadeira, vai explicar que ele é o caminho, a verdade e a vida, vai tal, e tudo um registro detalhado do que Jesus falou nos bastidores. O que é de se esperar de ser apresentado pelo discípulo amado. Faz sentido? Agora, olha só.
é tudo em função do objetivo. Mateus, 19 milagres, muitas parábolas. Marcos, 18 milagres, algumas parábolas. Lucas, 20 milagres, muitíssimas parábolas. João, 9 milagres, 5 dos quais só o João contou, nenhuma parábola. Por quê? Porque João não está mais preocupado em manter a mesma ótica, a mesma perspectiva dos outros 3 evangelhos. João não é sinótico. Ele é um evangelho com uma outra pegada. E os outros evangelhos estavam propondo alguns objetivos semelhantes a João, é claro, mas eles estavam mais preocupados em contar sobre o que Jesus fez e sobre o que Jesus ensinou. Mateus, Marcos e Lucas é para saber o que Jesus fez. Muitos milagres, vários deles. Tem 50 milagres diferentes narrados lá. João só tem 9 e 5 são exclusivos. E eles estavam preocupados em falar do que Jesus ensinou às multidões. João está preocupado em mostrar quem Jesus Cristo é. Eu sou a porta, o pão da vida, o bom pastor, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. E assim vai. Então, essa é a ideia. Para isso, João seleciona cautelosamente o seu material. Para isso, ele faz conexões muito cuidadosas e muito bem construídas entre tudo o que ele vai narrar e como ele vai explicar cada uma dessas coisas. Por fim, se ninguém quiser perguntar nada aqui agora até o que eu falei, eu queria que você olhasse no seu WhatsApp, no grupo Família IPJA, que eu coloquei a tabelinha que eu quero que você olhe nela. Olha só que legal isso aí. Todo mundo achou aí no WhatsApp? O ciclo das instituições e o ciclo das festas formam aquilo que é chamado de o livro dos sinais no Evangelho de João. Na semana passada, eu vi o André explicando sobre o livro dos sinais e o livro da glória. E é bem assim mesmo que se divide o Evangelho de João. Como é que funciona essa história? Os milagres que Jesus fez estão concentrados até o capítulo 12. E então ele manifestou a glória. E como é que é essa glória? Agora a gente vai ver Jesus sendo crucificado, ressuscitado e tudo mais, do capítulo 13 para frente. Então, João é dividido entre livro dos sinais, capítulo 1 a 12, livro da glória, capítulo 13 até 21. Só que o livro dos sinais mostra basicamente 2 coisas. Lembra do objetivo de João? Mostrar que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo. Como é que eu mostro que Jesus é o Cristo se o Antigo Testamento estava me preparando para esperar um Cristo? Bom, tudo que eu vou encontrar no Evangelho de João tem que apontar para Cristo. Vamos a isso. Instituições judaicas, no capítulo 2 até o capítulo 4. Jesus supera as talhas de purificação. Esse eu já contei. Como é que Jesus é melhor que a purificação da água pela lavagem nas talhas? Jesus é melhor porque ele traz agora o novo vinho, representado, representando o seu sangue, a purificação que ele trará como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse negócio de lavar com água, agora vai ser superado com Jesus que nos lava com o seu sangue. Pronto, Jesus superou as talhas. Mas o que mais que Jesus superou? Jesus superou o templo. Quem me conta, sem olhar na Bíblia, como é que Jesus superou o templo? Ele era o templo. Por quê? Lembra do tabernáculo? O tabernáculo não era a casa onde Deus vinha morar no meio do povo de Israel? E lembra que a gente explicou? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós? Beleza. Mas o que você se lembra aí que Jesus falou mostrando que ele era melhor do que o templo? Quem lembra? Ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Exatamente. Os discípulos estão falando assim, nossa, mestre, o senhor viu que pedra bonita? E se você vai até hoje lá em Jerusalém, você vê que tem pedras de 20 toneladas, com vários metros de tamanho, cortadas com uma precisão, assim, impressionante para 2000 anos atrás. Tá todo mundo olhando e falando, mestre, é um prédião, hein? Jesus falou, pode destruir isso aí que eu reconstruo. Ele é maior do que o templo. Ó, Jesus já é melhor do que as talhas de purificação. Ou seja, tínhamos uma purificação de pecados.
Jesus traz uma purificação melhor. Tínhamos um templo. Jesus traz um templo melhor. O que mais que você está vendo aí na figurinha do WhatsApp? Jesus supera o rabinato. O que é isso? Tínhamos mestres que nos ensinavam a lei de Deus. Jesus ensina com muito mais autoridade e poder. Esse aí está mais evidente. Agora vamos aqui. Em Samaria, Jesus supera o poço sagrado. Que poço era aquele onde Jesus conversou com a mulher samaritana? O que você lembra daquele poço? Você tem ideia? Quem que cavou aquele poço? Jacó. Jacó. É importante ser o Jacó, o patriarca, fundador do povo de Israel, que cavou um poço onde o povo vai tomar água? É importante, aquele poço é impressionante. Além disso, eles estão conversando naquele poço. Lembra da aula do período interbíblico? A mulher samaritana está olhando para o Monte Gerizim, onde foi construído aquele templo rival na época do período dos Macabeus. Lembra dessa história? E depois os Macabeus destruíram o templo samaritano no Monte Gerizim. E aí então Jesus fala assim, ó, se você beber da água desse poço aí, vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Ou seja, Jesus é melhor que as talhas. Jesus é melhor que o templo. Jesus é melhor que os rabinos. Jesus é melhor que o poço de Jacó. Então esse é o Messias. E por último, ele volta para Caná para encerrar o ciclo das instituições, ou mostrando que Jesus é melhor. Esses marcadores literários são interessantes. O último milagre que é feito aqui é no capítulo 4, dos versículos 43 a 54. E se você quiser olhar na sua Bíblia aí, você vai ver que está falando da cura da filha de um oficial. Mas a cura da filha desse oficial é muito interessante. Onde é que ela acontece? Olha lá, João, capítulo 4, versículo 46. Caná da Galileia. Em Caná da Galileia. Mas tem um detalhezinho escrito aí. Onde tinha transformado água em vinho. Uhum. Ou seja, ele está colocando esse marcador literário para dizer assim, voltamos ao começo. Lá em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho e começou a mostrar que ele era o melhor. Aí ele passou pelo templo, aí ele passou pelos rabinos, aí ele passou pelo poço, e aí ele voltou e aqui. Pronto, pausa. Vamos a uma outra ideia para ver quais milagres João me conta para mostrar que Jesus é o Messias. Agora eu não vou para as instituições do povo de Israel. Agora eu vou para as festas. A gente fez um estudo detalhado sobre as festas judaicas, lembra? A gente viu a Páscoa, a gente viu primícias, a gente viu Pentecostes, né? A gente viu Pães-Asmos, a gente viu tabernáculos, a gente viu Dia da Expiação, a gente viu todas elas, né? Festa das trombetas. Bom, e aí? Agora a gente vai ver como Jesus é superior a todas estas festas. Capítulo 5 é Jesus superando o sábado. Por quê? Porque é o descanso. E o que acontece? Ele cura um paralítico no sábado. O paralítico estava precisando de libertação e de descanso, e é nesse sábado que Jesus cura o paralítico. E no capítulo 6, Jesus vai multiplicar pães exatamente na época da Páscoa, e vai falar a respeito disso, que ele é o pão da vida e tal, o pão comido na Páscoa. No capítulo 7, e eu expliquei isso com bastante detalhes quando a gente estava estudando o Levítico, ele é superior à festa dos tabernáculos. Por quê? Que era na festa dos tabernáculos que os judeus iam até o templo e lembravam que Jesus foi a nuvem que guiou eles à noite, trazendo luz, né? Que Deus foi a nuvem que guiou eles trazendo luz nas peregrinações pelo deserto, e que Deus foi aquele que trouxe água para eles enquanto estavam peregrinando pelo deserto. Na festa dos tabernáculos tinha o ritual de acender os postes da cidade para ter muita luz, e tinha o ritual de derramar água no templo, em cima do altar, para celebrar isso. Pois quando estão acendendo os postes lá, na festa dos tabernáculos, Jesus cura um cego de nascença e diz que ele que é a luz do mundo. E quando estão derramando água lá no altar, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Qual que é a história, então? Jesus está mostrando que ele é mais importante que o sábado, que a Páscoa, que a festa dos tabernáculos, e até mesmo que a festa da dedicação, que é aquela festa que não está no livro de Levítico, e que tem a ver com a purificação do templo, né, que foi feita
na época do período dos Macabeus. Lembram disso? Que o Antíoco Epifânio tinha matado uma porca e tinha contaminado todo o templo e tudo mais. E aí Jesus, então, vai lá e trabalha na purificação do templo. Bom, por que, então, estou contando tudo isso para você? É porque João está tentando mostrar que tudo aquilo que veio lá para trás, e é bastante coisa, hein? Talha de purificação, templo, rabinato, poço sagrado, sábado, Páscoa, festa dos tabernáculos, festa da dedicação, tudo aquilo ia apontar para Jesus. Então agora João selecionou todo esse material para que você comece a juntar o Lé com o Cré e falar assim, é ele. Estes sinais foram escritos para que eu soubesse que Jesus é o Messias. E assim, às 21 horas cravadas no meu relógio, nós chegamos ao final da argumentação desta noite, senhoras e senhores. E aí eu queria saber se ficou claro, se deu para entender, e se alguém quer fazer alguma pergunta. Tudo bem aí? Pastor, assim, eu olho para as coisas que eram apresentadas naquela época, por exemplo, essa parte falar assim, eu vou destruir tudo e em 3 dias eu vou reconstruir, né, o templo. Uhum. É assim, para nós hoje, é fácil, eu vou falar que é fácil, pela fé, é fácil a gente entender tudo isso. Mas aquele povo, como é que imaginaria, eu vou destruir esse templo com essas pedras que o senhor falou, enormes, né? E reconstruir em 3 dias. Eles não tinham como entender o que ele falava. Não. E vamos lá, ó. Vamos pegar algumas ideias. Por exemplo, José. José, quando os irmãos odiaram ele e venderam ele como escravo, ele não estava entendendo muita coisa. Aí ele para na casa do Potifar e fala assim, bom, pelo menos um alívio. Aí vem a próxima onda do tsunami. A mulher do Potifar inventa aquela história contra ele. Vai para a cadeia. Aí quando o copeiro e o padeiro do faraó param lá, ele fala, quem sabe agora esses caras me tiram daqui. E os caras esquecem ele. Terceira onda do tsunami. Ele não está entendendo nada. Mas a hora que o faraó manda chamar ele, ele interpreta o sonho e ele vira o segundo homem mais importante do Egito, ele entende um negócio. Os irmãos dele vão lá para o Egito comprar comida e ele fala assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá para eu salvar todo mundo. Lá no final, ele entendeu. Acontece isso na vida da gente, não acontece? O dia que eu estava no seminário, dando aula de Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu fui entender finalmente por que Deus tinha exigido que eu fizesse faculdade de Direito antes de vir para o seminário. Parecia um tempo perdido, hoje está sendo tão útil. E assim vai, quantas coisas na vida da gente, quando a gente para e vê e fala assim, Deus aqui juntou as peças e montou um quebra-cabeça tão lindo, a gente não precisa entender enquanto Deus está fazendo. E eu gosto da música do Tapeceiro, do Estênio Marchos, né, que fala que Deus tá trabalhando a nossa vida igual o tapeceiro, só que a gente está olhando do lado do avesso. Você só entende quando o tapeceiro vira e fala, a estampa está aqui. Aí você fala, os próprios discípulos não estavam entendendo nada. Isso aqui é uma reflexão do João maduro, tempos depois. Aliás, é uma excelente pergunta. Você sabe, né, que os evangelhos foram escritos bem depois dos dias de Jesus vivo, né? O evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, foi escrito pelo menos 20 a 25 anos depois de Jesus ter ressuscitado. E o evangelho de João é o mais tardio, pode ter chegado a 50 anos, 60 anos depois. Então, a ideia já era uma ideia de um povo que tinha, eu agora entendi, eu agora, né, percebi. E Deus traz essa revelação aos poucos e coloca aqui para nós. Pastor? Sim. E foram cada um no seu tempo, correto? Esses evangelhos foram escritos. E era um documento compartilhado entre eles, porque hoje nós temos tudo reunido num livro só. Sim, mas esses evangelhos eram compartilhados entre eles? Eram documentos compartilhados, sim. Aliás, eu acredito que o Fábio tenha falado isso para vocês. O estudo comparativo dentro do texto dos evangelhos mostra que Marcos foi seguramente o primeiro a ser escrito. E que Lucas e Mateus tinham uma cópia de Marcos na mesa quando estavam escrevendo a versão deles. E que quando eles copiavam alguma coisa, às vezes copiavam até idêntico, mas quando eles mudavam alguma coisa, o que não era mudar o que estava sendo contado, mas mudar as ênfases, a gente tem que prestar bastante atenção no propósito que eles tinham.
Então, né, o que eles acrescentaram? O que eles tiraram? Por quê? Não porque eles estão contando uma história diferente, mas porque eles estão dando uma ênfase diferente e uma luz diferente à mesma história, né? Então, isso acontece sim. Certamente, Marcos é o primeiro, Mateus e Lucas depois, e João bem depois. E a questão que é importante entender aqui é por que João bem depois? Porque Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, na mesma ótica, ensinaram basicamente o que Jesus fez, seus milagres, e o que Jesus ensinou às multidões, as suas parábolas, os seus discursos. Já João se concentrou em quem Jesus é e no que ele falou com os seus discípulos no particular. Então, João tem uma outra pegada completamente diferente. Ok? Pastor, Sim. então, pensando aí no que a nossa irmã tinha perguntado, quando você falou que Jesus trouxe uma purificação definitiva, superior, Uhum. o melhor vinho, provavelmente ninguém captou a mensagem ali, nem os discípulos, É uma nem... boa pergunta, é uma boa pergunta. Naquele momento, é possível que todo mundo só ficou, e ali o texto está dizendo, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram que ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, uma autoridade de Deus. Agora, crer tudo isso aí, não. Naquele momento, provavelmente não. Uhum. Então, assim, não, o cara transformou água em vinho, gente. Isso não é pouca coisa, né? E uma quantidade de água enorme em vinho, e um vinho de excelente qualidade. Esse homem é... Vamos segui-lo. Agora, daí até você perceber todas as perfeições e belezas de Cristo. Gente, nós estamos há quanto tempo estudando a Bíblia, nós que nascemos na IPB, e toda hora a gente está descobrindo um Deus mais perfeito e mais bonito? Não é assim que acontece? Então, com os discípulos também houve esse processo de amadurecimento, sim, sem dúvida nenhuma. Certo? Uhum. E a questão, só mais uma coisa, a questão de terem esses potes de pedra, essas talhas aí, que usavam na purificação, então provavelmente era uma família de mestres lá. Não. Era uma... Alguns chegam a estipular que eles estariam perto de uma sinagoga. Mas não é necessário. Por quê? Porque as famílias tinham que ter isso para purificação. Ah, Toda a família tinha. A questão toda não precisava ter 6. Então, pelo fato de que tinha muitas, alguns chegam a dizer que essa festa estava acontecendo perto de alguma sinagoga ou de alguma coisa do tipo e tal, mas aí a gente não tem, é só uma estimativa, uma especulação, né? Mas não precisava ser uma família de líderes, dos fariseus ou dos escribas, não, porque todo mundo tinha que ter isso. uhum, Tá certo? tá certo. Muito bom, gente. Foi mais alguma coisa aí? Então, tentei fazer assim de uma maneira bem, ao mesmo tempo profunda, mas leiga, né? Sem ficar citando muito dado técnico assim tal, para construir essa imagem aí. E essa figurinha do livro dos sinais aí, eu acho ela muito, muito interessante, né? Você perceber que João tinha uma planta do evangelho antes de começar a escrever. Eu acho isso maravilhoso. E um objetivo redacional, assim, ó. E aí, quando a gente entende, João, captei a vossa mensagem, né? Igual aquele comediante falar, peguei, entendi o que você quer dizer. Então, aí a interpretação do evangelho fica muito mais fácil, né? Com essa redação ele passava no Enem, tranquilo, né? Tranquilamente, com nota máxima, né? Não tenha dúvida, né? E o tema que ele escolheu é o melhor tema do mundo, né? O Filho de Deus. Aí não tem como. Ok, pessoal? Certinho? Então tá joia. Vamos orar para a gente terminar, então? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a tua palavra e de trabalhar, ó Deus, e de dedicar o nosso tempo para entendê-la mais e melhor. Obrigado por Cristo que se revela nestas páginas de maneira tão maravilhosa aos nossos olhos. O Cristo que cura cegos, o Cristo que é maior que o templo, o Cristo que é melhor que o poço, o Cristo que traz purificação melhor, o Cristo, aquele que é tudo em todos, o tabernáculo de Deus entre os homens, o teu Filho maravilhoso. Toda a glória seja dada ao Senhor e recebe nossa gratidão, ó Pai, porque a tua mensagem chega até nós, através do Evangelho, traduzido para a nossa língua e interpretado por estudiosos que se debruçaram para nos ajudar a decifrar a beleza e a profundidade da tua palavra. Despede-nos agora, Senhor, debaixo da tua paz e permite que tenhamos uma semana muito rica e proveitosa na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, aguarda um pouquinho aí, quem puder abrir a câmera para tirar a nossa constante selfie aí. Vamos lá. 3, 2 e... Foi. Obrigadão, gente. Valeu, Pastor Oi. Pastor Márcio, eu quero dizer que eu aprendo com Cristo e aprendi com Priscila também, tá? Tá ótimo. Ó, a dica foi ótima. É verdade. Depois a Priscila bateu o carro, a Jeitinho, senhora né, já Lê? Tem que ter um jeitinho para tá. chegar no Ó, coração você do viu? marido. Todo jeitinho. Eu ainda vou dramatizar mais. Se for preciso, eu ainda dramatizo mais. Vou Quando deixar vier em bater estado o de carro, choque. se Dá precisar. aquela choradinha assim. e Enquanto quando eu não a ver uma lágrima começar- lágrima, Aí ó, segura. Aí dá aquela Aí- prende assim, deixa só o lábio tremer um pouquinho. aí você vai falando devagar. Isso. Aí fica chique. Ah, um abraço, Tá bom. gente. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Vou comer um arroz.